Em 2008, no coração da Amazônia, nasceu um sonho: levar a tecnologia do Amapá para transformar a educação no Brasil e no mundo. Começamos atendendo necessidades pedagógicas e rapidamente expandimos para oferecer soluções em matrícula, finanças e gestão escolar. Em 2015, lançamos a versão online do Proesc, tornando-a acessível para escolas de todos os portes. Hoje, são mais de 3.000 escolas parceiras compartilhando conosco essa missão. O ano de 2023 foi marcante em nossa trajetória, com um aporte de 8 milhões que impulsionou ainda mais o nosso crescimento. Agora, em 2024, celebramos uma grande transformação, a nova marca Proesc, que se apresenta como um ecossistema completo de soluções integradas, preparado para atender a todas as necessidades da gestão educacional. Estamos mais modernos, mais conectados e prontos para o futuro da educação. Nosso visual renovado reflete esse novo conceito, um ecossistema conectado e próximo, um verdadeiro hub de tecnologias e negócios com as 6 inteligências Proesc integradas, reunindo toda a gestão educacional em um único lugar. Este é apenas o começo de muitas novidades que estão por vir e queremos que você nos acompanhe nessa jornada de inovação e transformação. Atenção, temos uma surpresa especial para você. Que tal aprender sobre gestão escolar e ainda ter a chance de ganhar prêmios exclusivos? A nossa live traz conteúdos valiosos e, para completar, um sorteio imperdível. Além de receber um certificado exclusivo de participação, você ainda poderá concorrer a prêmios. Para participar, basta escanear o QR Code que aparecerá em cada live, preencher o formulário e garantir um carimbo virtual no seu e-mail. Quem participar das 4 lives e coletar todos os carimbos estará automaticamente no sorteio, que ocorrerá no dia 18, ao vivo, no Instagram da Proesc. Você concorrerá ao acesso ao nosso curso Máquina de Matrículas para turminar sua gestão, R$500 via Pix para investir como quiser e uma Alexa novinha para facilitar o seu dia a dia. Prepare-se, escaneie o QR Code e colete o seu carimbo. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa última live da nossa jornada de transformação digital e escolar. Eu sou Felipe Ferreira, sou CEO da Proesc e hoje nós teremos aqui 2 convidados especiais. Então eu queria chamar para entrar aqui com a gente a Ana Paula, que atua ali no Instagram Ana Paula Gestão Escolar, que atua com conhecimentos ali e conteúdos para ajudar escolas a profissionalizar sua gestão. Ana, pode entrar aqui com a gente e se apresentar para os nossos seguidores? Tudo bem, Felipe? E aí, pessoal, tudo tranquilo? Satisfação enorme estar mais uma vez aqui juntinho com vocês e hoje para falar sobre a questão do ecossistema. Obrigada pelo convite e que bom que vocês aceitaram o convite do Proesc para estar aqui conversando sobre gestão escolar. Perfeito, Ana. E pessoal, se você quer modernizar sua gestão, quer profissionalizar seus processos, entender na prática como escolas no Brasil estão se transformando em escolas de sucesso, já segue aqui o Instagram da Ana Paula. Vou pedir para colocar aqui na tela, porque a Ana faz um trabalho há muitos anos ajudando escolas em todo o Brasil a se profissionalizarem. @Ana Paula Gestão Escolar. Tá, Ana? Obrigado por ter aceitado o nosso convite e por contribuir aqui com a nossa equipe. E a gente também vai receber aqui o André, que atua no projeto Escola em Movimento. Eu vou chamar aqui o André para ele também entrar aqui na sala e se apresentar para todos vocês. Oi, pessoal, é uma alegria enorme estar participando desse momento. Obrigado, Felipe, de coração, Ana Paula também. É um prazer enorme, né? Eu sou o André Pestana, consultor educacional, e também estou no Instagram com @oficialem, que é um canal que tem como objetivo exatamente essa profissionalização da gestão, porque a gente sabe que é um desafio muito grande e, claro, a oportunidade de estarmos aqui numa interação abordando um assunto tão premente e que eu diria fundamental para essa virada de chave, porque sobreviverão aquelas que se adaptarem de maneira mais rápida. Não se trata mais de uma relação entre maior e menor, mas sim daqueles que se adaptam às mudanças e conseguem extrair das mudanças aquilo que elas têm de melhor, né? E eu acho que aí entra
exatamente um dos objetivos centrais de um ecossistema como o da Proesc. Obrigado, Proesc, obrigado, Felipe, obrigado, Ana Paula. Vai ser uma alegria a gente poder bater esse papo. Perfeito, André. Obrigado aí por ter participado e aceitado o nosso convite também. Acompanhe o trabalho que você faz ali, ajudando também escolas nos seus processos de gestão, em assuntos relacionados à captação e marketing escolar. Então tem muita coisa para a gente contribuir com as escolas hoje. Aqui a nossa missão na Proesc é inovar a educação brasileira. E a gente resolveu fazer isso partindo da gestão. Hoje, a realidade de muitas escolas no Brasil, né, Ana, André, são de escolas que são apaixonadas por educar, por ensinar, mas que têm dificuldades grandes ali nos seus processos de gestão, na sua visão como empresa. E todas as vezes que a gente ajuda a escola a se profissionalizar nesse aspecto, indiretamente a gente está contribuindo com a qualidade da educação, porque aquele gestor vai ter uma gestão mais eficiente, mais tempo disponível para focar nisso, para focar no crescimento da sua instituição. Então, hoje a gente vai falar sobre a importância de você integrar as suas áreas, de você ter esse ecossistema de soluções. Aqui na Proesc a gente fala que só a tecnologia não resolve, né? A gente tem um conceito, 3 pilares aqui, que a gente fala que para uma instituição se transformar, você precisa dos pilares pessoas, processos e tecnologia. Então, pessoas, porque você precisa de um alinhamento de cultura, as pessoas precisam estar motivadas com aquilo. Processos, porque o processo é como se fosse a estrada que tem que estar pavimentada para que o veículo, que é a gestão escolar, decole e ande mais rápido, né? E a tecnologia ela vem para automatizar esses processos. Então, vocês atuam numa camada muito forte de alinhamento de pessoas e processos, e a Proesc tem se especializado há mais de 16 anos na parte de tecnologia. Então, eu acredito fortemente que nós 3 aqui, a gente consegue hoje proporcionar uma gestão de qualidade para quem está seguindo aqui, para quem está assistindo essa live, e vai ser um grande prazer a gente falar desse tema e de como o ecossistema de inteligências e de processos mais organizados pode ajudar a sua instituição a crescer ainda esse ano e ter um 2025 incrível. Então, pessoal, eu vou começar fazendo algumas perguntas aqui para a Ana e para o André. Vou começar perguntando para a Ana aqui sobre o que ela entende como ecossistema de gestão escolar. Né? Quais os componentes que são essenciais para uma escola ela ter hoje um sucesso na sua gestão e ter essa gestão mais integrada, Ana? Eu acredito, Felipe, que um ecossistema ele é vida, né? Porque ele traz para o gestor vida, tempo, qualidade de gestão. Eu sempre falo que quando a gente tem um ecossistema, um sistema que nos dá condição de ver o todo, nós voltamos a ter qualidade de vida na gestão, porque muitos gestores perdem muito tempo por não terem um sistema que integre o financeiro, o acadêmico, a comunicação. Então, na minha concepção, quando a gente pensa em ecossistema, é uma visão completa, onde que a escola oferece tanto para quem trabalha, quanto para quem utiliza os serviços da instituição ou para os possíveis parceiros, os possíveis alunos e famílias, né? Uma visão geral da escola. Quando nós temos um ecossistema integrado, nós temos, inclusive, mais eficiência. Por quê? Porque as áreas elas estão conectadas. Um dos principais problemas que nós temos é a falta de tempo, porque muitas vezes nós vamos inserindo dados, informações e comunicação em vários lugares que não se ramificam, né? Então, o ecossistema integrado, ele traz eficiência, ele traz transparência sobre as informações, de como e em qual velocidade a escola está indo. Além de tudo, o gestor ele tem agilidade, né? As equipes aí na escola, elas trabalham com agilidade, tanto na parte financeira, quanto na parte acadêmica também, como na comunicação. Então, na minha concepção, quando a gente pensa nos componentes para um ecossistema, ele tem que trazer, sim, uma visão completa da minha instituição. Eu tenho que, além de ver, né, eu tenho que saber utilizar de maneira eficiente, todos os da escola, como, né, como falei, com agilidade. Perfeito, Ana. Você tocou em alguns pontos assim que a gente conversa com escolas
diariamente aqui, né, escolas do Brasil inteiro, e por vezes esse gestor que está atolado no operacional, ele não tem tempo de se dedicar nas ações estratégicas para o crescimento da sua instituição, ele não consegue perceber a implicação que uma gestão organizada provoca ali no dia a dia da escola. O que é a implicação disso? Você falou de algumas palavras-chave: economia de tempo, qualidade de vida, não crescimento da sua instituição de ensino. Isso aí é a implicação, Ana, de uma gestão desorganizada, porque às vezes a gente está lá com um problema no financeiro, está com um financeiro muito manual, fazendo processos ali que demandam um esforço e aquela pessoa passa o mês todo fazendo tarefas manuais. Quando você pensa na dor que o cliente está passando, você só olha aquele tempo que está sendo desperdiçado. Mas qual que é a implicação disso? A implicação disso é uma escola com uma inadimplência maior, com dificuldade no fluxo de caixa, no pagamento das suas contas, no fechamento ali da folha de funcionários. Você não conseguir melhorar a sua estrutura, expandir a sua instituição e automaticamente isso te ajuda a reter os seus alunos e captar novos alunos. Então, às vezes, Ana, os gestores eles focam muito no problema e eles não conseguem enxergar a implicação que esse problema está causando na sua escola. Então, sua fala foi muito feliz em falar assim, que esse ecossistema integrado ele proporciona uma qualidade na sua gestão, uma economia de tempo, uma qualidade de vida e a percepção de organização que o teu cliente tem sobre você. Imagina ali aquele pai que antigamente tinha que fazer tudo manual, que tudo que ele queria ele tinha que se direcionar e ir até a escola, e ele passa a ter essa interação através de um aplicativo, de uma agenda digital. Ele percebe que o financeiro está organizado, a cobrança é automática, o professor já encaminha recados e comunicados via aplicativo. Então, essa percepção da organização e da profissionalização ela é muito importante para você reter os seus alunos, captar novos alunos, ter uma gestão financeira eficiente, né, com uma saúde de caixa e, consequentemente, você vai conseguir crescer a sua instituição. Então, obrigado, Ana, pela contribuição. E aí eu já queria aproveitar e perguntar para o André, dentro dessa visão do ecossistema integrado, o que, na opinião dele, isso influencia numa outra área de gestão que é muito importante para o crescimento das escolas, que é a parte da captação de alunos, que envolve ali o marketing educacional, o setor comercial da escola. Como que essa visão integrada, André, na tua opinião, pode fortalecer a marca da escola e ajudar essa escola a ter mais alunos? Então, bom, vamos lá, Felipe. Eu gostaria primeiro de conceituar um pouco na perspectiva do ecossistema, porque o grande diferencial é exatamente essa capacidade de integração das várias áreas, porque a gente sabe que, historicamente, talvez um dos principais desafios das instituições em geral, das instituições de ensino, tenha sido o fato de elas terem criado uma barreira que isolava propriamente o acadêmico ou o pedagógico, como queira, do administrativo e do financeiro. Então, ao invés de construirmos uma ponte onde esse diálogo se construiria, esse diálogo iria acontecer naturalmente, não. Até a própria estrutura física da escola, muitas vezes a gente percebe que a sala da direção pedagógica fica ali junto da entrada da instituição, e você coloca lá o administrativo, o financeiro, você coloca lá na ponta, na outra ponta, até para eles não conversarem muito. Isso era um fator histórico, né? Em 93, eu quando escrevi meu primeiro livro, Gestão e Educação, uma empresa chamada Escola, eu chamava atenção para isso. Ainda pegando carona na fala da Ana Paula, a questão do próprio gestor, né? E dessas demandas, e você também abordou isso, dessas demandas de rotina, né? De urgência momentânea, é o operacional que a gente chama, né? Ainda hoje nós temos uma massa representativa de gestores que mergulham no operacional, convencidos de que estão fazendo o estratégico, e que se preocupam com o portão que não abriu, ou que fechou, com o buraco na parede, ou seja lá o que for, e são absorvidos por essa rotina, certos de que estão efetivamente realizando a gestão do seu negócio propriamente, né? Porque uma empresa, nós não podemos, em absoluto, deixar de frisar isso, é uma empresa prestadora de serviços educacionais.
com idiosincrasias, com características que lhes são muito próprias e diferenciais únicos, né? Mas é uma empresa. E aí começo a falar um pouco, e daí a importância do ecossistema de uma maneira orgânica, inclusive, né? Porque ele permite esse diálogo, ele permite essa integração e ele permite que o gestor possa fazer a leitura e a interpretação daquilo que seria um dado frio, que ele teria de gabinete. Por isso que o ecossistema ele consegue entregar claramente aonde ele está um ponto fora da curva, onde ele está no nível de saturação. Quer dizer, historicamente, a leitura de dados históricos para um ecossistema, por exemplo, é um fator de diferenciação competitiva. Por quê? Porque eu consigo olhar para trás, eu consigo olhar para o meu passado e projetar o meu futuro. A gente precisa entender que, estrategicamente, não se desenha o futuro ignorando o passado. Quer dizer, eu cheguei aqui como instituição, quais são os dados que eu tenho? Então, eu não posso mais abrir aquela gaveta, puxar aquela montoeira de papel para ficar ticando número por número. Isso não faz o menor sentido hoje, porque aí vamos novamente para o que já foi abordado de forma muito feliz pela Ana Paula, que é a velocidade da resposta. Mas, dito isso, aí eu vou efetivamente para o ambiente de marketing, a gente precisa entender, né, que o grande diferencial da instituição de ensino para a captação de alunos e mais ainda para a retenção dos alunos, e aí eu faço só um parênteses, antes da gente pensar em crescer como instituição, a gente precisa pensar em não perder alunos. Trabalhar a retenção do aluno é uma estratégia de marketing para crescimento, e eu coloco isso de maneira muito simples. Mas vamos lá, é a percepção da geração de valor. O que significa geração de valor? A minha identificação com a marca. É aquela coisa que diz assim, nossa, eu estudei aqui, hoje eu trago a minha filha. Uma comunidade de ex-alunos, por exemplo, que ao visitar a escola diz assim, poxa, ali ficava o parquinho, ali ficava a quadra, ali ficava a sala de ciências, e por aí afora. Hoje isso aqui tudo mudou, né? Bom, então que estratégias devemos adotar? E, novamente, o ecossistema, o sistema integrado, propriamente, ele permite isso. É um processo de diálogo permanente. A escola precisa estar de portas abertas, de coração aberto, para um diálogo permanente com as famílias. E isso hoje, a partir de um sistema inteligente, né, isso é perfeitamente viável. E essa é a grande estratégia que vai permitir o quê? Você utilizar outras ferramentas de captação, ferramentas de atratividade, naturalmente, a capacitação das pessoas, treinar as pessoas para que elas possam compreender exatamente o que significa atender e qual a diferenciação entre atendimento e acolhimento, quer dizer, o que isso implica, mas isso aí, evidentemente, demandaria um tempo muito maior. Eu só gostaria de deixar como recado, nesse primeiro momento, a importância de nós olharmos para um ecossistema como alguma coisa que é dinâmica e que dialoga permanentemente com todas as áreas, além de integrá-las propriamente, constrói pontes de acesso, em que elas conversam entre si permanentemente, inclusive com as famílias. Perfeito, André. Durante a sua fala, que você falou do tempo que às vezes o gestor gasta no operacional, eu lembrei de um vídeo que eu assisti recentemente, que faz uma analogia sobre gestão de muitas empresas, né? Nesse vídeo ele se passa dentro de um avião, o passageiro está lá sentado e do nada aparece o piloto perguntando se ele não quer um cafezinho, ele serve um café, e aí prepara o lanche, verifica se está tudo em ordem ali na parte operacional do avião, e aí o passageiro olha para a câmera e pergunta, peraí, se o piloto está aqui servindo um cafezinho, quem está pilotando o avião? Né? Então, assim, às vezes eu tenho um gestor que era essa pessoa que deveria estar concentrada no crescimento, na decolagem da escola, e ele está envolvido em alguma atividade que poderia ser terceirizada para alguém do seu time, mas ele se consome por algo operacional que não vai levar a escola dele para o próximo nível, né? Então, a gente fala muito sobre isso aqui também. E, André, o que você citou referente à tomada de decisão baseada em dados, eu percebo que quando a gente compara uma escola, né, que ela tem um sucesso no mercado, é uma escola de referência do seu bairro, da sua cidade, com uma escola que às vezes ainda não tem essa visibilidade, esse crescimento,
às vezes, pedagogicamente, elas estão muito próximas no passado do conteúdo, na forma que eles abordam as metodologias pedagógicas. Mas quando a gente vai para a área da gestão, tanto a pedagógica quanto a administrativa e financeira, nós percebemos um diferencial que as escolas de sucesso, elas têm uma gestão chamada data driven. Elas tomam decisões baseadas em dados. E isso faz com que elas sejam muito mais assertivas e tomem as decisões no momento certo. Porque não adianta você aguardar o ano finalizar para avaliar como foi a sua evasão escolar, os alunos que você não conseguiu reter, o aprendizado pedagógico dos alunos que não foi tão bom, para você corrigir para o ano que vem. Às vezes você perde uma janela que é muito rica e que, se você tivesse janela de tomada de decisão baseadas em dados durante o ano letivo, isso te traria uma gestão muito mais eficiente. Então, para a escola que está aqui nos acompanhando, fica esse questionamento. Você, dentro da sua gestão, está conseguindo ter essa visão dos dados, seja da área pedagógica, seja da área administrativa, financeira, para a tomada de decisão? E com relação à analogia do cafezinho no avião, você que é o piloto da sua escola, você está gastando mais energia em olhar a rota de crescimento, em direcionar a sua instituição para o caminho certo, ou às vezes você está, a maior parte do voo, fazendo tarefas que outras pessoas poderiam fazer no seu lugar, né? Então fica aí esse questionamento. E também, com o que o André falou relacionado à retenção, aqui na Proesc a gente faz uma analogia do balde furado, né? Imagina que você está colocando o aluno e o aluno é a água dentro de um balde, só que se você não se prepara para reter esse aluno, para falar dos seus diferenciais, para fazer o que a gente chama de endomarketing, que é falar para o teu cliente os teus diferenciais durante todo o ano, o que você está fazendo de inovação para o futuro daquele aluno, aquele balde ele fica furado, porque aquele pai, depois de 12 meses, ele decide ir para uma outra escola, e aí você capta 10 alunos, perde 7, e aí ano que vem é o mesmo esforço para continuar captando. Sendo que quando você tapa esses furinhos do balde, você tem uma gestão, uma comunicação mais eficiente na questão da retenção, além de você ter aqueles alunos por mais tempo na sua instituição, eles chamam outros alunos, eles indicam. Então, são técnicas assim que vão te ajudar a ter esse crescimento. E aí, já aproveitando tanto para a Ana quanto para o André, começar pela Ana, a gente falou ainda há pouco sobre o pilar de pessoas, processo e tecnologia, né? Então, pessoas e processo, isso aí é básico, a gente precisa organizar dentro da escola para a gente avançar. Mas eu queria a opinião de vocês sobre como a tecnologia ela pode impactar nessa gestão, nessas áreas de gestão que vocês atuam, e se vocês têm já alguns exemplos de escolas que têm uma boa gestão utilizando a tecnologia como uma ferramenta de diferencial. Ana, fala aí um pouquinho da tua experiência sobre esse aspecto. Gente, primeiro eu quero falar, uma vez eu gravei um vídeo sobre essa historinha aí do avião. E é muito interessante, Felipe, porque eu quero pontuar aqui para as gestoras e gestores que estão nos assistindo sobre a questão da nossa mentalidade. Vou contar, no meu caso. Eu aprendi que quanto mais ocupada eu estivesse, mais produzindo eu estaria. Só que não é assim. Nós fomos criados numa mentalidade de trabalho, 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 trabalho. E muitas vezes o gestor, ele continua cultuando isso e fazendo com que a sua gestão não seja estratégica. Ele, inclusive, se sente mal se ele estiver conversando, dialogando com as famílias, movimentando as famílias, e a equipe está lá dentro operacionalizando outros pontos. Então, aqui, para que um ecossistema, para que dê certo, uma escola diferenciada, para que você tenha tempo de fazer o estratégico e parar de fazer o operacional, você precisa, primeiro ponto, é mudar a sua mentalidade, tá? Não é quanto mais trabalho você tem, mais resultado você tem. Você tem que aprender a trabalhar de maneira intencional. Isso eu aprendi no decorrer dos meus anos de gestão, quando eu entendi que não era estar lá preenchendo planilhas, estar lá ocupada, que me faria ter mais alunos nas escolas que eu trabalhei, mas era o relacionamento que eu criava com as pessoas a partir dos dados, das informações que eu tinha em mãos.
Não era a minha função e não é a sua função ir lá preencher a planilha. Tem alguém que vai preencher para você o sistema. Mas a sua função é criar relacionamento com a comunidade interna e externa a partir das informações que você tem. Então, a tecnologia hoje ela é muito interessante, porque nós temos a possibilidade, eu aqui no meu Instituto de Gestão Escolar na Prática, no momento online, antes de eu entrar para uma live, eu entro no sistema e vejo quantos alunos eu tenho que estão frequentando, quantos alunos estão estudando, estão com notas, quantos alunos estão participando, quantos não, para daí sim fazer um diálogo que dê resultado. Eu vejo que muitos gestores acabam tendo sistemas implantados, mas por serem sistemas complexos e que não há acompanhamento além, né, da implantação, eles acabam não conseguindo ler os dados. Então, quando você me pergunta, Felipe, aqui a respeito de como a tecnologia facilita, um ponto, a centralização dos dados para que eu utilize esses dados em prol da minha comunicação, que daí o marketing que o André vinha falando, a minha comunicação fazendo marketing pedagógico. Porque o marketing da minha escola não é fazer post do Canva, videozinho solto. O marketing pedagógico é eu mostrar o que a minha instituição tem de diferencial a partir de dados concretos. Quando eu apresento para os pais, numa reunião, os dados da minha escola, a partir dos gráficos do sistema, ou que o meu sistema de ensino, ele permite que os pais façam a leitura, o pai está dizendo, essa escola aqui é uma escola sólida, essa escola aqui é uma escola que tem resultado, a gente sabe, às vezes, a escola até está passando por alguma dificuldade, mas dá para ver que ela está se restabelecendo, ela está se reconstruindo. Por quê? Porque tem os dados centralizados aí. A otimização dos processos, que nós já falamos, a facilidade de acessos e o aprimoramento do ensino. Gente, quando eu tenho a tecnologia a meu favor, ela é uma ferramenta que ela vai sim, tá? Ser utilizada para aprimorar o meu pedagógico, o meu ensino. A partir dos dados, voltando a falar, repetir, até sendo repetitiva aqui, né? Eu consigo trilhar, construir uma gestão diferenciada, seja isso ela no setor público ou privado, tá? Nós conseguimos olhar e dizer, aqui está um problema. Por que tem tantos alunos saindo da 7ª série? Não deveria. Então, aqui está o problema. Então, eu consigo, a partir desse dado, a raiz do problema para construir um plano de ação com ações que vão fazer com que os meus alunos do 7º ano permaneçam na instituição. Então, nós temos aí o sistema. Vou pegar um exemplo, o sistema da Proesc, né, que trabalha aqui com os 3, pessoas, processos e tecnologia. A tecnologia, ela tem a condição de fazer com que eu tenha na palma da mão as informações para agir de maneira certa, e não só no achismo. Felipe e André, eu sempre falo para as minhas alunas e alunos do curso de Gestão Escolar na Prática que tem muitos gestores que têm a síndrome da mãe de Ná. Vocês já ouviram falar da síndrome da mãe de Ná? Quero conhecer essa síndrome. Eu acho que vai dar certo, eu acho que não funciona, eu já fiz e não deu, eu acho que isso aqui ninguém vai gostar, eu acho. E nós não podemos fazer assim. A síndrome da mãe de Ná, ela não pode ser instalada na gestão escolar. Um gestor que não acredita na mudança, um gestor que não é alquimista. O que é um gestor alquimista? É aquele gestor que pega os problemas e transforma em possibilidades de crescimento para a sua escola. E como que eu vou detectar um problema? Não é numa fala solta. Às vezes, sim, mas a maioria deles, a raiz é mais profunda. E isso eu vou ver através dos dados. E a tecnologia me ajuda nisso.
Faz sentido para vocês que estão nos assistindo? Escreva aqui nos comentários se está fazendo sentido. Se fez sentido, se você é uma gestora alquimista, ou ainda que busquem soluções, se você está no processo, se você precisa de ajuda, vai escrevendo aqui e vai conversando conosco. Já manda aqui se você é uma gestora alquimista ou uma gestora mãe de Ná, né? E dá pra gente transformar isso, né, Ana? Mas que legal essa sua referência, porque é isso que acontece muitas vezes, né? As escolas, elas acham muito e sabem pouco, na maioria das vezes, relacionado a tomar decisões baseadas em dados. E assim, imagina que você tem um carro que pode correr a 200 por hora, você já teve a experiência de andar numa estrada de chão, e que não importa se o seu carro tem um potencial de correr até 200 por hora, porque o ambiente não é favorável para acelerar, né? Então, quando você tem essa gestão mais organizada, é como se essa estrada ela fosse pavimentada, fosse asfaltada e você conseguisse andar muito mais rápido, né? Na direção certa também, que isso é importante. Não adianta você andar rápido numa direção que não vai te levar a esse crescimento. Então, é muito legal, Ana, a sua visão. E assim, já pedindo pro André complementar um pouquinho essa fala, mas eu queria que ele abordasse um pouco mais uma dor que a gente ouve muito aqui, André, no dia a dia das nossas escolas, que é também como engajar as famílias nesse processo. As escolas de sucesso, elas têm uma participação das famílias ali dentro do acompanhamento pedagógico ou até nas rotinas administrativas, quando a família ela consegue perceber os diferenciais da escola, a inovação que a escola está trazendo para a educação do seu filho, ela não deixa de pagar a escola. Ela coloca a escola como prioridade dentro das suas despesas, porque ela encara que aquilo ali está sendo essencial para o futuro do seu filho, né? Não tem nada mais precioso do que você garantir o futuro dos seus filhos. Então, André, conta pra gente um pouquinho de estratégias para aproximar as famílias, para ter um engajamento um pouco maior e como esse ecossistema também pode ajudar nesse aspecto. Então, eu vou fazendo uma conexão com a fala da Ana Paula e com a tua fala para chegar também nesse ponto. Eu acho que o processo decisório, né, dos gestores acontece exatamente como a Ana Paula falou, eles partem do pressuposto individual, ou seja, aquilo que ele acha. E isso por quê? Porque, na verdade, na sua grande maioria, né, os gestores eles foram professores por natureza e, em um determinado momento da vida, eles decidiram abrir uma escola, né? Mas não possuem nenhuma ou pouquíssima formação em ciência da gestão, nem entendimento do que é a gestão como uma ciência social, né? Então, isso por si só já provoca esse buraco, esse hiato, esse distanciamento, porque ele parte da decisão, a decisão parte de uma visão que é individual, que é pessoal, sem que se construa a partir de uma escuta, o que um sistema possibilita, isso já foi citado anteriormente, ou seja, eu consigo ter os dados comigo em tempo real, consigo compreender os movimentos em tempo real e tomar decisões assertivas e numa velocidade necessária. Porque muitas vezes, quando o gestor chega a tomar a decisão, já virou o ano, aí já perdeu, um abraço, já não vai mais, né? E isso se compara também àquela questão do plano de voo, né? Que quando você citou o exemplo do piloto, né? Quer dizer, a construção do plano de voo para aquele piloto está correlacionada exatamente ao que um ecossistema ou um sistema entrega ao gestor para que ele possa construir a sua decisão, né? E aí agora a gente vai para um ponto também que eu considero muito importante dentro desse momento, que é especificamente o que você colocou, do engajamento das famílias, né? Percebam bem que o papel central de qualquer instituição está no pedagógico, né? E aí eu vou dar um exemplo de sala de aula, né? A professora, ela é gestora daquele espaço. Agora, se ela consegue conversar com a tecnologia e entender, por exemplo, em que momento determinado conteúdo no processo de ensino e aprendizagem ela entende que houve ou uma dificuldade maior ou há um vácuo, ela pode se reorganizar para, de alguma forma, retomar esse conteúdo, ela pode quantificar isso. É uma dificuldade isolada de um ou dois, ou é uma dificuldade que se apresenta dentro daquela série, ou daquela turma, ou daqueles dois alunos. Tudo isso um sistema te entrega, porque você tem um processo de avaliação, e esse processo de avaliação vai resultar em dados
que você vai conseguir interpretar e compreender se é uma dificuldade isolada ou conjuntural, por exemplo. E aí vamos para o engajamento das famílias, né? Primeiro, a gente precisa ir para além dos muros da escola. A escola ela precisa estar inserida na comunidade. Então, ela precisa fazer parte da comunidade. Isso é um fator decisivo. Então, eu vou dar aqui exemplos institucionais e relatar apenas um case para consolidar isso, né? O que acontece? Se você está, por exemplo, nesse momento, né, nós estamos vivendo o Novembro Azul, ou seja, isso é um tema institucional que abraça o país inteiro. Ele não pertence a um partido político ou uma ideologia, não. Eu estou falando de saúde da família, em especial do homem, como outubro foi Outubro Rosa. Por que a escola não pode estar engajada nisso, num processo de informação, né? Possibilitando às famílias que elas também tenham acesso ou participem, né? Ou seja, eu engajei a família, eu trouxe a família para dentro da escola para tratar de um assunto que é educacional, que é educativo, mas que não é necessariamente, não faz parte da educação no sentido formal, né? Do papel da escola central. Esse é um processo de engajamento. Assim como outros exemplos a gente pode citar. Essa aproximação da escola com a sociedade é um passo central. Com as famílias, isso decorre de quê? Por exemplo, se eu tenho um sistema que vai para além de eu simplesmente ter um banco de dados com cadastro, meu nome, meu CPF, minha data de nascimento, meu endereço, meu CEP, isso não faz sentido. Isso é um cadastro primário, elementar, isso não me diz nada, não me traz informação alguma, a não ser o resto do chão. Agora, se eu consigo levantar os dados, quais são as preferências e gostos, né? O que a família faz com a sua renda discricionária? Quer dizer, ela usa o dinheiro que lhe sobra, né, para falar o português claro, com o que lhe agrada. Cinema, teatro, música, literatura, viagem, o que atrai a família, né, nesse sentido? Se eu consigo ter isso como informação, como um dado concreto, eu consigo criar políticas internas que aproximem as minhas famílias de uma mostra de cinema, por exemplo, de uma apresentação teatral, por exemplo, né? De uma parceria com um grupo de teatro que chega à minha cidade, que chega ao meu estado, e levar essas famílias. Eu estou aqui literalmente viajando em possibilidades. Agora, é claro que isso é necessário que seja analisado caso a caso, porque, evidentemente, cada instituição é um organismo único, um organismo vivo, né, com pulmão, com músculos, com coração, com emoções. Então, eu preciso personalizar isso. E eu queria fechar, né, com todo o respeito e com toda a deferência que essas marcas merecem, mas acho que há uma explicação, ou talvez um contexto que explique de maneira muito simples essa dificuldade, vamos chamar, entre o analógico e o digital, né? Quer dizer, eu nasci num mundo analógico, era impensável, com a idade que eu estou, 60 anos, era impensável, por exemplo, alfabetizar ou colocar uma criança na escola, para ser mais exato, antes dos 7 anos de idade. Isso não existia, não havia oferta para isso, muito menos demanda, né? Se nós migrarmos esse exemplo, né, para o que, num determinado momento histórico, repito, com todo respeito, que uma marca como a Kodak merece, que foi líder mundial de mercado em fotografia, em revelação de fotos. A Kodak foi líder mundial, ela detinha mais de 90% do mercado. Você tirava a foto e ia revelar. Cadê a Kodak? O que aconteceu com ela? Né? Num determinado momento histórico, ela não percebeu que havia um processo evolutivo em andamento, né? Que começava com as máquinas digitais, que não se iria mais revelar, não faria mais sentido. Isso aí não é um olhar visionário, ou como a Ana Paula citou muito bem, gostei muito do exemplo da mãe de Ná, né? Não tem ninguém aqui com elucubrações futurologísticas, não é isso. Existem cenários, existem tendências, né, possíveis de serem percebidas se você estiver devidamente preparado para analisá-las. E como, naquele momento histórico, ela insistiu num formato de negócio, no modelo de negócio, o resultado final nós sabemos qual foi. Outras marcas, a Mesbla, em 86, era o World Class Company, era uma empresa de dimensão mundial. Cadê? Ela não existe mais, né? E aí você tem hoje outros formatos de negócio. E nas escolas? Isso não é diferente. Por isso, muitas vezes, nós identificamos que escolas de sucesso, com
10, 15 anos de vida, são novas, são neófitas ali, nasceram ontem, e outras com uma trajetória octogenária, com 80, 90 anos, e que amargam ali, né, aquilo que a gente diz no popular, vende o almoço para comprar um jantar, e está na sua curva de saturação, ela não ultrapassa mais aqueles 300 alunos, aí vai para 290, aí volta a 310, aí entraram 10 que levam 20 no outro ano, e elas ficam... Por quê? Porque elas resistem a um processo de mudança, entendendo que a entrega da qualidade é diferenciação competitiva, e não é. Qualidade é pré-requisito. Não dá nem para sair de casa se você não estiver convencido de que você vai entregar qualidade. Então, aonde você se diferencia competitivamente? É exatamente nesse conjunto de entregas que você vai oferecer às famílias, que vai para além da ação central pedagógica. Repito, ela é essencial? Isso é inequívoco, claro que sim, mas eu tenho um conjunto de ações, de valores que são percebidos pelas famílias, a relação afetiva, a construção do diálogo, a velocidade da resposta, o envolvimento da escola com as famílias através de um diálogo permanente. E, por fim, eu gosto muito de fazer essa ponte. Primeiro, eu gosto muito da fala da Ana Paula, acho ela bastante cirúrgica. E aí não tem como não pegar carona. E é importante. Essa possibilidade, essa visão, né, que para ser gestor, eu tenho que estar no gabinete e trabalhando. E, se possível, o bom gestor é aquele que abre a escola e aquele que fecha a escola, entendeu? Mas ele passa o dia inteiro ali no gabinete. E aquilo que ele deveria fazer, que aí eu estou literalmente, aí eu não estou nem pegando carona, eu estou reproduzindo a fala da Ana Paula, que era dialogar com as famílias, que era ouvir as famílias, que era sentir, perceber as dores daquela família ou daquele grupo, né, de professores, de colaboradores, os players aí do negócio. Não, ele escolhe um ou dois, que vão ser normalmente aquele um ou dois que vão ter acesso ao gabinete deles, né, do gestor. Normalmente, desculpe o mau jeito da expressão, mas não encontrei outro aqui nesse momento, é o puxa-saco de plantão, né, que vai lá para dizer, olha, arrebentou a maçaneta do banheiro, foi o aluno tal. Então, ele se ocupa disso e vive isso. E, ao invés dele estar ali observando, estamos com um problema aqui no atendimento, qual é o nosso tempo de espera? Qual é o nosso tempo de retorno? O que as famílias têm reclamado? O que elas estão gostando? Né? Quer dizer, o que está sendo percebido? E, por último, gente, é preciso que a gente aprenda a dar boas notícias. Todas as vezes que a escola vai entrar em contato com chega um comunicado da escola, eu já chamo a minha filha e digo, o que você fez? O que aconteceu? Eu nem li e já digo, o que você fez? O que aconteceu? Quer dizer, vamos aprender a dar boas notícias, a dar parabéns pelo sucesso, pelo crescimento, pela evolução do teu filho na escola. É uma relação de parceria, de cumplicidade mesmo, é um casamento. Porque aquilo que eu tenho de mais importante eu entreguei para você tomar conta, literalmente, porque um quinto do dia útil do meu filho, ele passa dentro da escola, por aí, entendeu? E 5, 6 dias da semana. Então, no ato da assinatura do contrato, a minha relação com você só está começando. Então, você vai ter que ser bom, e muito bom, não é um dia, no dia da venda, são todos os dias. Por isso que a matrícula começa no primeiro dia de aula, ela não começa em outubro. Quem começa a fazer matrícula em outubro, desculpe, perdeu 10 meses do ano, entendeu? Mas, em linhas gerais, essa é a minha percepção. Perfeito, André. Essa percepção de você ter a escola enviando comunicado só quando é algo negativo é muito real, né? Deve ter pai que sente uma ansiedade quando chega ali, pega a agenda, já tem um recado, ou vê o aplicativo e tem uma nova notificação ali, porque muitas escolas elas se concentram em comunicar o que está fora da normalidade e às vezes acaba gerando essa percepção. Eu queria compartilhar com vocês um caso de sucesso aqui na Proesc. A Proesc, assim, diferente de outros sistemas do mercado, a gente se preocupa com o sucesso das instituições. Então, a gente tem aqui o que a gente chama de consultor do sucesso do cliente, que ao entrar, quando uma escola entra aqui na nossa jornada, a gente capta qual é a expectativa de crescimento daquela escola, em qual área ela tem uma expectativa maior, ou ela está com uma dificuldade maior, e aí a gente constrói um plano de sucesso.
E aí eu lembrei de uma escola que tinha uma dificuldade muito grande na questão da captação e na retenção dos alunos, e era uma escola que estava ali incrédula no poder da tecnologia para ajudar ela nesse processo, porque ela já tinha feito uma experiência no passado e não tinha tido bons resultados. Ela falou, eu acredito que a melhor forma de fazer uma matrícula é sendo presencial, porque aqui o meu público não gosta da parte online, ele não engaja no online, ele prefere vir aqui porque ele pede desconto. Enfim, ela tinha toda uma crença que impedia ela de evoluir, de inovar. E aí o nosso consultor de sucesso do cliente, baseado nas experiências que a gente tem em todo o Brasil e no que a gente vê que dá certo, a gente bolou junto com essa escola uma estratégia. É uma estratégia híbrida de você misturar a tecnologia com o engajamento da família e com essa visão do offline, que aí, às vezes ainda é importante para que você tome decisões, né? Então, o que essa escola fez? Ela preparou uma cartinha para cada família, para cada pai, e dentro dessa cartinha ela mandou uma semente, né, de uma planta frutífera, e ela escreveu um texto muito bonito ali, falando que aquela semente ela representava aquele filho, o filho daquela família, aquele aluno que aquele pai deu para a escola ajudar na criação, no cultivo, e que um dia essa semente ela vai florescer, ela vai dar frutos, ela vai ser uma árvore vistosa, e que a escola agradecia aquela família, né, pela confiança de depositar a sua semente ali para ser cuidada, ser nutrida dentro da escola. E dentro desse processo emotivo, ela falava, eu te convido a renovar isso para o ano que vem, na nossa matrícula de 2025. Aqui embaixo eu estou deixando aqui o QR Code que você vai poder acessar e já começar o seu processo de renovação para o ano que vem. Então, essa ação da escola, envolvendo uma ação offline de engajamento, mas que levava para o digital, teve uma rematrícula recorde num tempo que aquela escola ela não conseguia antecipar as rematrículas. Aquele pai deixava para fazer na última hora, antes de perder, e ela ficava sem a conseguir planejar como que seria o próximo ano, porque muitos dos seus alunos ainda não tinham renovado. Então, olha só como uma ideia de como você consegue engajar a família utilizando a tecnologia pode te ajudar a ter resultados mais eficientes, né? Então, a gente costuma sempre despertar muito isso no gestor. E não é porque você já teve uma experiência negativa no passado que o teu pai e a tua família não gosta daquele processo, né? Tem muitas escolas que falavam, não, eu gosto de receber aqui na tesouraria, porque o pai ele gosta de tomar um cafezinho aqui comigo, ele gosta de pedir um desconto. Pessoal, as famílias estão cada vez mais ocupadas, essa vida ela é uma loucura, né? Compromissos profissionais. Se você fizer uma pesquisa com o seu público, com seus clientes, a maioria não vai querer ir se deslocar até a escola para resolver um problema financeiro, para resolver um problema pedagógico. Se você der outros caminhos, outros canais de resolução, tenho certeza que você vai ter um engajamento muito maior. Mas às vezes você tem isso como algo que está enraizado na mente do gestor. Então, André, dentro disso que você falou, até comparando com as empresas que já foram líderes de mercado no passado e que, por algum motivo, perderam a sua relevância, eu estudei recentemente o caso da Nokia, né? Alguém aqui que está nos assistindo, ou você, Ana, André, vocês tiveram aquele celular da Nokia, aquele azulzinho que só faltava falar, que ele andava assim? Acho que todo mundo teve aquele celular. A Nokia, ela era líder no mercado de telecomunicação, né, mundial. E há uns anos atrás, a Nokia ela foi vendida por, se eu não me engano, 1% do que ela já chegou a valer. E o CEO... durante esse processo de venda e da formalização, ele chorou na entrevista e ele falou, nós fizemos tudo certo na Nokia, a gente não tomou uma decisão que levou a empresa para falência, a gente não fez nada de errado, mas por algum motivo a gente perdeu. E o que aquilo me trouxe de reflexão? Tem muitas escolas que elas estão repetindo o que já deu certo no passado, elas estão repetindo as suas práticas de gestão e elas estão fazendo tudo certo na sua percepção. Mas por algum motivo elas estão perdendo o engajamento ano após ano. Por quê? Porque, cara, a Nokia, ela estava lá e surgiu o iPhone, que as pessoas elas estão tocando no touchscreen, elas estão criando no celular praticamente um computador. E a experiência para aquele consumidor dentro do novo produto é muito melhor. E a Nokia ela não tomou nenhuma decisão drástica que levou a empresa para o buraco, ela não
se endividou além do que ela podia, ela só continuou fazendo as mesmas coisas, achando que aquilo ia levar ela para o próximo nível. E é essa mais uma reflexão, né? Dentro da sua escola, você está conseguindo mudar de acordo com o que o mercado está demandando? Isso que a Ana e o André falaram, de você fazer uma pesquisa de engajamento, de NPS, né, que é de indicação, uma pesquisa da opinião das suas famílias. Você está conseguindo acompanhar a demanda do mercado? Ou você está, na sua concepção, fazendo o que já deu certo no passado e achando que isso vai te levar para o futuro? Porque muitas empresas seguem nessa linha e como o mercado ele se transforma, ele não para. O mercado é uma esteira rolante. Se você está nele e você diminui a sua passada, você é jogado para trás. Se você continua a fazer a mesma coisa que você sempre fez, ou só se adapta minimamente ao que o mercado te propõe, você não sai do lugar. Você fica na esteira rolante. E para você avançar, às vezes você tem que andar numa velocidade mais alta do que aquela esteira está te trazendo, né? Então, queria deixar essa reflexão aí para você avaliar, né? Dentro das suas metodologias de engajamento, de ouvir o que a família quer, você está fazendo o que você sempre fez? Você está mandando um papelzinho ali na agenda, falar da ação que a escola vai fazer? Ou você está pensando em formas diferentes de trabalhar com essa família que está cada vez mais digital, está saindo do analógico, né? E Ana, o que você acha desse tema aí? Você também conversa com muitas escolas no dia a dia e que deve ouvir muitos relatos como esse. Eu amo usar metáforas para trabalhar o conteúdo. E aqui, você falando, eu lembrei da história da Havaianas. A Havaianas era líder no mercado, não tinha concorrência, todo mundo tinha uma sandália Havaianas. E era aquela branca com azul, assim, né? O azul, azul, né? você já teve. Isso. Todo mundo já teve a Havaianas azul, né? E ela era líder no mercado e ela ia conquistando, até que chegaram as sandálias com preço menor, tá? E com qualidade inferior, mas faziam o seu básico, tá? Cumpriam a sua obrigação de quê? Permitir que as pessoas fossem no mercado, fossem na praia, enfim, fossem tomar banho com a sandália ali, com material parecido. O que aconteceu? A Havaianas passou por uma crise muito grande. Ela sentou, chorou, mas ela levantou e ela construiu um arsenal. Ela fez, né, ela construiu Havaianas para todos os tipos, todos os gostos, todas as cores, todos os momentos. E a Havaianas foi além. Ela fez o quê? Ela pegou e fez parceria com uma relojaria. E ela construiu pouquíssimas unidades, que são unidades que são desejadas por todo mundo, mas são exclusivas, né? Pouquíssimas unidades de Havaianas feitas com material precioso, com ouro, com pedras preciosas, enfim. Por que estou trazendo isso? Porque enquanto você continuar fazendo o teu básico, vai vir outra escola com valor inferior, com qualidade inferior, e vai fazer parte, vai pegar aí os teus clientes, os teus alunos, os teus pais. Agora, a partir do momento que você se tornar uma escola diferenciada, a partir do momento que você ser objeto de desejo das famílias, elas vão começar a brigar por você, por uma vaga por você, aí na sua escola. Então, quando você vem falando isso, Felipe e André, né? A gestora escolar tem que entender que ela tem que sair do operacional para conseguir se destacar. A gestora educacional, ela tem que... Existe uma pirâmide que eu trabalho dentro dos meus cursos, que é a gestora executora, a gestora apoiadora e a gestora alquimista. Você tem que se tornar uma gestora alquimista. Você tem que ser aquela que transforma as dificuldades aí da sua escola em soluções. As pessoas, e daí tem que ser como a Havaianas dourada, de ouro. Você tem que ser objeto de desejo. É isso que nós temos que ser para as escolas. Não só um compromisso diante da legislação da criança estar na escola. Então, Felipe e André, nós estamos aqui, eu sei que o nosso tempo está se esgotando, mas eu quero dizer para vocês que quanto mais eu, gestora,
me preparar para a função, entender que estar ocupada não é estar produzindo, entender a minha real função, que é ser estratégica, e que para isso, muitas vezes, eu preciso buscar parcerias significativas, não é qualquer parceria, parceria que dá resultado. As coisas mudam de figura. Nós estamos aqui falando sobre mercado, né? A gente veio falando em mercado educacional. O mercado educacional ele está muito competitivo. Nós temos que aprender, tá, a se diferenciar nesse mercado. E não é, de forma alguma, oferecendo uma Disneylândia dentro da escola, mas oferecendo solidez, oferecendo condições para que o pai, mesmo à distância, consiga ter as informações, as orientações do que ele precisa para contribuir também na educação, para contribuir também para levar aquela criança, aquele jovem, aquele adolescente a conseguir conquistar os seus sonhos e os seus projetos. Ótimo, Ana. Eu estava dando uma recapitulada aqui nos assuntos que a gente já discutiu nessa live, né? Então, nós conversamos inicialmente sobre como é importante e como as escolas de sucesso no Brasil, elas têm as suas áreas integradas. Então, os seus processos, os seus setores, eles precisam trabalhar de uma maneira integrada para você ter uma otimização na gestão, ter uma comunicação eficiente interna dentro da escola. Nós falamos do tempo que o gestor gasta fazendo atividades manuais, operacionais, e que ele poderia estar no piloto da instituição dele ali, desenhando seu plano de voo e determinando a rota de crescimento, né? E gerando essa reflexão. Também conversamos sobre a tomada de decisão baseada em dados, né? Que essa expressão data driving, né? Você é uma escola data drive, você toma suas decisões baseadas em dados. A gente conversou que tem escolas que deixam para tomar a decisão no final do ano, depois que os processos já finalizaram, e que às vezes não tem mais como voltar atrás, né? Então isso é muito importante. E falamos sobre engajamento e comunicação. E aí, para a gente já caminhar para o encerramento, Ana e André, isso casa muito com a proposta de ecossistema que a Proesc ela entrega hoje. Quando a gente vai ver por que a Proesc foi desenvolvendo tecnologias, né, não parou num escopo só do que a gente já era especialista. Nós começamos lá em 2008 com a gestão pedagógica e financeira e acadêmica, e com o tempo a gente foi avançando na parte de análise de dados, a gente foi avançando na parte de comunicação, a gente foi avançando na parte de agenda digital, serviços bancários, gestão financeira um pouco mais automatizada, já com integração bancária, com automação de cobrança, com conciliação bancária. Por que a gente foi evoluindo nesse aspecto de ecossistema? Porque a gente percebeu que se a escola continuasse a fazer somente aquela gestão, ela não ia sair do lugar, ela ia, voltando na ideia da esteira, ela ia ou estar andando na mesma velocidade da esteira, ou ela ia estar cada vez reduzindo a passada e sendo colocada para trás. Então a gente percebeu que a Proesc ela tinha condição de contribuir junto com parceiros, como é o caso da Ana Paula, né, do André, que a gente pode ajudar muito mais com essa visão de ecossistema, e que uma escola que tem esse ecossistema estruturado, ela está muito mais próxima do sucesso do que aquela escola que o gestor está ali no manual, está sem tomar decisão baseada em dados, está com as famílias sem ter engajamento e comunicação com a escola. Então, hoje a Proesc construiu esse ecossistema, tem parceiros para atuar no sucesso das instituições de ensino. Volto a dizer, só a tecnologia, às vezes, ela não te leva no lugar que você pode. A gente precisa de pessoas e processos sendo estruturados antes, e por isso que parcerias como a da Ana Paula, do André, elas são fundamentais para a gente, porque são pessoas que estão diariamente trabalhando a mentalidade das escolas para melhorar seus processos, para otimizar sua gestão, e aí a tecnologia ela vem e ela tem um solo fértil para ser plantada e para gerar muitos frutos, né? E aí, pessoal, Ana, para a gente já caminhar aqui pro final da live, eu queria a tua opinião sobre isso, sobre esse tempo que a escola economiza com esse ecossistema consolidado e estruturado, e como que esse tempo ele pode ser direcionado, né, para o sucesso dessa instituição.
aqui, né? E, geralmente, quando eu falo com as gestoras e gestores do Brasil inteiro, de escolas públicas e privadas, eles me falam, professora, eu não tenho tempo para fazer o estratégico, né? Quando a gente fala sobre mentalidade, sobre visão, sobre organização, sobre produtividade. E eu sempre falo o seguinte: quanto menos tempo você tem, mais tempo você tem que ter para organizar a sua estrutura aí na instituição, para reorganizar o seu dia a dia. Por quê? E para dar mais atenção para a sua equipe. Por que que eu falo isso? Porque enquanto que você deveria estar fazendo o estratégico, você está fazendo o operacional, que é nada mais, nada menos do que apagar incêndio de pessoas que não fizeram o que precisa ser feito. Então, quando eu tenho as tarefas administrativas, a organização, quando eu tenho uma mentalidade de uma gestora alquimista, né? O excesso de tarefas administrativas, ele deixa de acontecer, porque eu começo a ver a redução do trabalho, porque eu treinei, eu eliminei tarefas repetitivas, poupando tempo, né, recursos. Eu foco no que é prioritário para a minha escola, isso aumenta a minha produtividade. E, além do mais, o grande sucesso, né, que nós temos quando a gente se organiza é nada mais, nada menos do que tomada de decisões rápidas, ágeis e não a partir do achismo, mas sim a partir daquilo que verdadeiramente vai fazer sentido na escola. Então, aqui para a gente finalizar, eu queria dizer para você que está aqui comigo, e conosco, né, com todos nós aqui, que eu espero que tenha feito sentido para você essa série de lives que foram feitas, não foi só essas, né? Foram 4 lives, inclusive, não sei, Felipe, se vai estar à disposição aí para o pessoal rever e participar, inclusive dos sorteios e tudo de bom que vocês ofereceram, né, no decorrer dessa jornada extraordinária. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte: o nosso sucesso, o sucesso da nossa escola, ele depende da gestão escolar. Tem muitas pessoas que me falam assim: a vida é o professor. Sim, o professor ele tem que ser extraordinário. Como o André muito bem disse, ele tem que ser de qualidade. Isso é básico. Mas o pai quer olhar para a escola e ver uma gestora competente, uma gestora preparada, uma gestora confiante naquilo que vai estar fazendo, que está ofertando. O pai quer ver em você solidez, porque no final das contas, qualquer problema que acontece na instituição, ele volta para ti, ele volta para você. Então, confie em ti, confie nas suas parcerias, escolha certas parcerias que você faz, tire tempo para se aprimorar e viva a gestão com um estilo de vida que vale a pena. Pare de ficar sufocada trabalhando como se você estivesse morta em vida, só porque você tem uma escola ou só porque você está aí na gestão. Deus não te criou para isso. Ele te criou para você viver à altura do que foi criada para ser. Você é imagem e semelhança dele. Viva isso na gestão escolar. Que incrível, Ana. Eu acho que eu vou sonhar com essa questão de ser um gestor alquimista, viu? Eu fiquei com isso na cabeça e agora eu quero ser alquimista também aqui da Proesc. Quero fazer as mudanças aqui para transformar problemas em soluções e soluções de crescimento. Então, foi muito legal. E assim, pessoal, para você que está nos assistindo até agora, eu falei que a gente vai ter muitas surpresas durante a live, né? Queria falar para você que se você ficou interessado em modernizar a sua instituição aí com tudo que a gente conversou de um ecossistema, do quanto um ecossistema pode contribuir aí para o sucesso da sua instituição de ensino, eu queria te dizer que a Proesc está lançando a sua promoção de Black Friday, agora em novembro. Vou pedir para o pessoal colocar aqui o QR Code em algum lugar aqui da tela, mas pessoal, tá imperdível. Sabe aquela chamada do gerente enlouqueceu? Eu não sei onde eu estava com a cabeça, eles têm até 80% de desconto ali em alguns serviços para o ano que vem, para você começar 2025 modernizando todos os seus processos e tendo uma gestão eficiente aí na sua escola, que entrega uma educação de qualidade cada vez, né, que evolui cada vez mais. Então, assim,
acessa esse link, conhece as vantagens, pede para falar com um consultor e para entender como é que seria isso para a realidade da sua escola. Só para vocês terem uma ideia, a gente atende escolas, Ana, aqui com menos de 100 alunos e redes de ensino com 10 mil alunos, né, também da área pública, prefeituras e governo, mas a Proesc está em todo o Brasil, já tem mais de 3 mil instituições de ensino sendo automatizadas a gestão com a tecnologia da Proesc, com os nossos consultores de sucesso do cliente, que vão ajudar a sua escola a sair do ponto que você está e chegar no próximo nível, com parcerias como com a Ana, que a gente está desenhando novos produtos e novos apoios para dar para essas escolas. Então, assim, a transformação está só começando, a Black Friday é agora, mas o futuro ele está acontecendo aqui. A gente espera você aqui do outro lado. Peço para você experimentar esses bônus que a gente vai oferecer, conversar com os nossos consultores, que eu tenho certeza que você vai ser uma das nossas escolas de sucesso aqui na Proesc. E aí, pessoal, já chegando aqui ao final da nossa live, eu quero agradecer muito aqui a presença do André e da Ana e deixar aqui aberto para eles darem uma mensagem final. André, começando por você, te agradecer ali pelo tempo, pela parceria, e o que você deixa aí de recado para essas escolas que estão aqui nos acompanhando até agora e querendo transformar sua gestão em 2025? Então, gente, eu acho que, em síntese, eu acho que o que a gente pode deixar como uma mensagem final é o tempo. O tempo é o principal ativo da gente. Não é o dinheiro que você tem na conta, mas é o tempo e o que você faz com esse tempo, né? É preciso que a gente compreenda que é mais ou menos o seguinte: a gente tem eu conversava sobre isso há pouco, mais ou menos como se a gente tem um contrato ali com o Papai do Céu, ele renovou, tá legal. O que você vai fazer com esse tempo? De que maneira você vai usar esse tempo, né? De que forma esse tempo vai contribuir para a sua qualidade, né? Por quê? Porque esse sentimento de finitude, ele fica muito distante quando a gente tem 10, 15 ou 20 anos, mas ele vai ganhando um outro corpo à medida em que você o tempo vai passando. E as instituições precisam compreender que o grande desafio delas é exatamente serem eternas, mas entregando, para além da qualidade, entregando aquilo que é de mais importante. Eu acho que e foi uma palavra que o Felipe frisou, eu anotei, ele usou emotivo, e eu estou qualificando como emoção. Essas emoções, esse sentimento de pertencimento a um projeto. É fundamental que as famílias, que os educandos, que a comunidade, eles se sintam parte desse projeto chamado escola, A, B ou C. Então, com essa mensagem que eu encerro a minha participação e, claro, uma gratidão imensa, muito obrigado de coração a Ana Paula por ter feito uma ponte para que eu pudesse conhecer o Felipe e pudesse estar aqui hoje compartilhando com vocês e aprendendo e conhecendo e entendendo, né, esse mundo que é tão volátil, dinâmico enfim, que acontece a cada segundo. Então, foi muito bom, foi muito gratificante. De coração, obrigado, Proesc, obrigado, Felipe e Ana. Muito obrigado por essa oportunidade. Um grande abraço em todos vocês que assistiram. Ana, deixa um recado aí para os nossos espectadores. Eu quero dizer que pena que acabou, né, essas 4 lives, essa jornada extraordinária. Não desista do seu projeto, não desista do seu sonho, não desista de querer fazer uma gestão diferenciada. Seja, tá, você, aquele profissional que fará a diferença na educação aí da sua escola. Problemas todo mundo tem, você tem, eu tenho, Felipe tem, André, todos nós temos problemas, tá? Mas assim, ó, aprenda a lidar com eles. Trabalhe de maneira intencional, não trabalhe em cima do achismo, vá lá, faça o extraordinário, viva o extraordinário. Fazer o extraordinário não é trabalhar mais, mas é trabalhar certo. É inclusive sobrar tempo para você viver junto com a sua família, aproveitar momentos com a sua família. É inclusive, sabe o quê? É inclusive você ter tempo e dinheiro para aproveitar as oportunidades que Deus está nos dando.
Obrigada por estarem aqui. Espero que tenha feito sentido para vocês esse nosso encontro de hoje. E até uma próxima. Obrigada, Felipe. Obrigada, André. Obrigado, Ana. Foi incrível essas 4 lives. A gente aprendeu muito com você e com toda a sua experiência. E olha, eu queria deixar um recado final, pessoal, que às vezes a gente ouve tudo isso, né? Todas essas possibilidades e a gente acredita que isso não é pra gente, ou que a gente ainda não está no nível de aproveitar essas soluções, essas consultorias. Lá no nosso site, www.proes.com, tem um depoimento lá da Meire, que é uma escola que a gente tem lá de Manaus, uma escola numa região periférica, e que ela não se enxergava podendo modernizar sua escola, automatizar seus processos. E depois que ela começou a sua jornada junto com a gente, ela já expandiu, ela tem mais de uma unidade, e ela percebeu que isso é para qualquer pessoa, para qualquer porte de instituição de ensino. Então, diariamente a gente participa aqui na Proeste de casos de transformação digital, de uma escola que está há anos num processo manual e que se transforma e que dali para frente é uma nova escola. Então, acredite, é possível para você também. Tem uma frase que eu gosto de falar aqui na Proeste, que eu estou até querendo adesivar ela, que é: quem dorme achando que é impossível, acorda com o barulho de quem faz. Então, diariamente tem pessoas fazendo e acordando pessoas ali que acharam que era impossível chegar lá. Então, foi um grande prazer estar aqui com vocês, dizer que as lives dessa jornada elas se encerram hoje, mas que no blog da Proesc tem conteúdos periódicos, semanais, que os nossos consultores estão sempre aqui para ajudar a sua instituição a chegar no próximo nível. É um grande prazer te ter aqui. Aproveita a nossa Black Friday, acesse esse link que está aqui, eu te aguardo aqui do outro lado. E até mais, pessoal. Muito obrigado por ter chegado até aqui.